Olá, gente, bom dia. Mais uma videoaula de matemática. Hoje a gente vai fazer a correção do módulo 2 nesse primeiro vídeo. Então eu vou pedir para vocês, peguem o seu livro da unidade 2, na página 172, onde o assunto foi frações. E a primeira questão é uma questão de frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações em que numerador e denominador são multiplicados ou divididos pela mesma razão, tá ok? Ou pelo mesmo número. Observa o primeiro desenho. Eu tenho um inteiro dividido em 3 partes e eu estou representando um terço. Ele pediu que eu colocasse 3 frações equivalentes. Então, 1/3, 2/6 e 3/9, onde eu multipliquei por 2 e multipliquei por 3. Próxima figura, eu tenho uma figura dividida em 8 partes e eu estou representando 2/8. Quero equivalente, 4/16 e 6/24. E a última, eu tenho uma figura dividida em 5 partes e novamente em 5 partes utilizando 2, então é 7/5. Equivalente multiplicando por 2, 14/10. Equivalente multiplicando por 3, 21/15. Segundo exercício. Veja o que diz as integrantes de uma equipe após terminar um jogo. Fiz 5/25 do total de pontos, eu fiz 12/30 do total de pontos e eu fiz 2/5 do total de pontos. Mariana, Gustavo e Aline. Dentre os integrantes, quais fizeram a mesma quantidade de pontos? É fácil, é só a gente descobrir frações que tenham ou equivalência, comparando os seus denominadores e deixando assim em ordem quem fez mais e quem fez menos, tá ok? Por exemplo, Mariana fez 5/25, que ela diz. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 5, tanto o denominador quanto o numerador, 1/5. Nosso amigo Gustavo fez 12/30. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador, 6/15, que eu posso dividir ainda por 3. E por 3, 2/5. Se você for comparar Mariana e Gustavo, Gustavo fez 2/5 e Mariana fez 1/5. 2/5 é maior, portanto Gustavo é o maior. Mas antes de responder o final, observe que a Aline também fez 2/5, que é a mesma quantidade ou o mesmo valor equivalente a de Gustavo. Portanto, Gustavo e Aline foram os que fizeram a máxima pontuação, sendo a máxima a mesma quantidade para os dois. Segunda pergunta. Sabendo que todos foram feitos, total de pontos foram de 40, quantos pontos cada um deles integrantes fez? Bom, aí eu vou calcular, calcular para cada um 5/25 dos 40, 12/30 dos 40 e 2/5 de 40. O D na preposição quer dizer multiplicação. Então como é que eu vou fazer isso? Vou multiplicar o numerador pelo valor e dividir pelo denominador. 5 vezes 40, 200, dividido por 25, 8. 12 vezes 40, 480, vou dividir por 30, 16. 2 vezes 40, 80, vou dividir por 5, 16. Então eu posso dizer que Mariana fez 8 pontos, Gustavo 16 e a Aline também 16. Página 173, seguindo, exercício 3, simplifique a fração até torná-la irredutível. E essa palavra irredutível, gente, quer dizer numerador e denominador primos entre si, tá ok? Não necessariamente que sejam números primos, mas não vai haver divisor comum entre os dois ao mesmo tempo. Olha o exemplo. 8/32 eu posso dividir os dois por 2, 4/16. 4/16 eu posso dividir os dois por 2, 2/8. 2/8 também posso dividir numerador e denominador, ou seja, os 2 por 2, 1/4. Você vai falar, professor, 1 não é primo, 4 também não é primo, concordo. Mas entre eles dois, não há mais divisor comum para 1 e 4 ao mesmo tempo. Letra B, mesmo princípio. 15/45. Vou dividir, vou simplificar por 3, 3/15.
3 quinzeavos, vou dividir por 5. 1/3. Tornaram-se primos entre si? Tornaram, então tornou-se irredutível. Na letra C, 4/26, dividir por 2, 2/13. Olha que interessante. Agora os dois números, tanto 2 quanto 3, são primos e primos entre si. Mas no exemplo da letra A, os dois não eram primos, mas entre si se tornaram, ok? Porque não há divisor comum. E por último, 42/30 simplifico por 2 por 3, dando 7/5. Exercício número 4. O dominó é um jogo de mesa composto de 28 peças formada com base de combinações entre números de 0 a 6, 2 a 2. Usando a disposição dos pontos das peças de dominó, podemos, dependendo da posição, considerar que formas de frações obteremos até 2 frações com base nas mesmas peças. Por exemplo, se eu olhar nesse plano, o 5 é o numerador, o 4 é o denominador. Se eu inverter a pedra, o 4 passa a ser o numerador e o 5 passa a ser o denominador. Portanto, de maneira parecida, escrevo o que podemos obter com a disposição das peças apresentadas. 1/6. Ou ainda, se você quisesse botar somente o 6. Ué, professor, por que eu não posso botar o 1 embaixo? Ele está ali, a gente sabe que ele é o divisor natural. Outro exemplo, 6/5, ou ainda da forma invertida, 5/6. 2/3, ou 3/2. 3/4, ou 4/3. Bem tranquilo, né? Depois, escreva 2 pares de frações equivalentes que podem ser formadas com as bases das mesmas peças de um jogo de dominó. Então, o exemplo que ele deu aqui foi o 1 e 2. Equivalente, multiplica o numerador e denominador pelo mesmo fator 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, uma peça 2, 4 é equivalente a 1/2. Uma peça 3, 2, multiplica o 3 por 2 e o 2 por 2. 6, 4 é equivalente a 3/2. Que fração relacionada com as peças de dominó representa o maior número e o menor número? Bom, o maior é essa daqui, né? 6/1. E por que 6/1, professor? Porque 6 dividido por 1 é o próprio 6. É o maior número de 0 a 6. E a menor? A menor seriam todas aquelas que o gabão, que representa, perdão, o naipe da pedra, representa o nulo, ou lona, que alguns chamam assim, 0. E os denominadores de 1 até 6. Professor, pode existir uma fração em que o numerador seja 0 sem problema nenhum. Só não pode acontecer ao contrário. Isso não existe. Isso não existe, tá ok? Porque 0 não divide ninguém. E por último, desenhe as peças do dominó das combinações que não podem ser representadas como fração. São todas aquelas que a parte do denominador são 0. Acabou na resposta em cima. Página 174, ele quer que a gente complete a igualdade usando os números que tornam a sentença verdadeira, tá ok, gente? Em algumas, a gente vai usar a lógica da multiplicação e outras a gente vai fazer a operação inversa. Observa o seguinte, ó. 3 resultou em 6 equivalente. Isso quer dizer que ele foi multiplicado por quem, gente? Por 2. Isso quer dizer que o número que está faltando aqui embaixo é o 7 vezes 2, que é o 14. Se eu olhar esse 7 e lá atrás o denominador 21, é porque ele foi multiplicado por 3. Isso quer dizer que esse número também foi multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. Tá ok, gente? Vou usar a lógica para cada um desses. Por exemplo, na letra B, eu vi que de 32 foi para 16, porque ele foi dividido por quem? Por 2. Isso quer dizer que o numerador também foi dividido por 2, é o 10. Ao mesmo tempo, eu vejo que esse 10 foi reduzido para 5, porque foi dividido por 2. Automaticamente, o denominador também vai ser dividido por 2, resultando em 8, tá ok? Aqui eu vi que foi de 2 para 6, multiplicou por 3. E se eu quero descobrir quem é esse número, em vez de multiplicar, eu vou dividir por 3. Tá ok? 11. A mesma coisa daqui para cá, eu vi que deu 12, professor. Por quê? Porque eu multipliquei por 6. Então, se esse aqui é o 66, é porque também eu dividi por 6. 11. Tá ok? A mesma coisa vai acontecer aqui, se você olhar, ó, 7 e 9. Se eu ficar 9 para 54, é porque ele foi o quê? Uma multiplicação por 6.
Se eu tenho 42 e quero saber que número originou essa multiplicação, faço a operação inversa, divido por 6. Professor, aqui deu 27, aqui é 9, então é porque eu multipliquei por 3. Se eu aqui já sei que é 7, multiplico por 3, 21. Tá ok? A mesma coisa aqui, dividir por 3, dividir por 3. Ok? Aqui é a mesma coisa, multipliquei por 2, fiz o caminho de volta, dividi por 2. Tá ok? Multipliquei por 3, vou multiplicar por 3 também. Bom, aqui, gente, ele quer que a gente use um método, e aí você está vendo que ele multiplicou cruzado aqui, ó. Numerador com denominador da segunda, com numerador da segunda com denominador da primeira. Tá ok? A gente chama isso de propriedade fundamental das frações. Ele quer que a partir dessa propriedade você marque os casos que são equivalentes. Quando é que vai ser equivalente? Quando os resultados forem iguais no produto dessa regra de multiplicação. Então o que eu vou fazer? 7 vezes 8, 14 vezes 4. 56 e 56 são iguais? São equivalentes. 1 vezes 20, 20. 6 vezes 5, 30. Não são equivalentes. 3 vezes 24, 72. 8 vezes 9, também 72. Opa, resultados iguais, equivalente. 2 vezes 18, 36. 6 vezes 9, 54. São iguais, 54 e 36? Não, professor, são diferentes. Então, não é equivalente. 5 vezes 12, 60. 20 vezes 3, 60. São iguais? São. Então, são equivalentes. 7 vezes 21, 147. 13 vezes 10, 130. Professor, são diferentes, não são equivalentes. Continuando, página 179, exercício 3. Complete usando os símbolos de maior, menor ou igual, de maneira que a comparação seja verdadeira. Lembrando, quando denominadores forem iguais, eu olho para o numerador. Quando os numeradores forem iguais, eu olho para os denominadores. Numerador maior é o número maior. 1 e 5, 5 é maior, então maior que. Numerador igual, olho para o denominador. O menor é o maior, então 2 é menor que 3, portanto essa fração é maior. Tá ok? Denominador igual, olho para os numeradores. 12 é maior que 6. Tá ok? E professor, deu ruim aqui, ó. Aqui é 9, aqui é 3, é diferente. Aqui é 6, aqui é 2, é diferente. Mas antes de parar, dá uma olhadinha do seguinte. Multiplica 6 vezes 3. Multiplica 2 vezes 9. Deu resultado igual? Porque elas são equivalentes, então são iguais. Tranquilo? Outra questão aqui, ó. Ah, professor, aqui também é diferente, então são equivalentes? Infelizmente não. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Ih, professor, deu ruim. Então o que eu faço nessa daqui? Nessa daqui eu vou ter que fazer aquele nosso famoso amigo MMC. Entre 4 e 3, 12. Lembrando que você vai multiplicar tanto o denominador quanto o numerador. Então eu vou ter 9 dozeavos e 16 dozeavos. Opa, dozeavos. Denominadores iguais, olho para os numeradores. 9 é menor que 16. Portanto, 3/4 é menor. E professor, é diferente. Antes de fazer o MMC, 1 vezes 8, 8. Ó. 2 vezes 4, 8. São iguais? São. Então, são equivalentes. Exercício 4. Roberto distribuiu parte de sua coleção de bolinhas de gude entre seus 3 primos. No total da coleção, Márcio recebeu 3/10, Vitor recebeu 1/5 e Sandro 2/7. Primeira pergunta. Qual dos 3 primos de Roberto recebeu a maior quantidade de bolinhas de gudes e qual recebeu a menor? Primeiro passo. Torná-los todos as 3 frações de denominadores iguais, já que eu tenho 10, 5 e 7. 10, 5 e 7 é 70. 7
14, não é isso? 14 não. 1, resto 2, 20, 14. Isso mesmo. Por 7, 10. Multiplicando-se os numeradores e denominadores ao mesmo tempo das três frações. Eu vou ter a primeira aqui, ó, 21 70avos. A segunda eu vou ter 14 70avos. E a última, 20 70avos. Denominadores iguais, olha para o numerador. Quem é o maior? 21. E quem foi esse 21? Márcio. Portanto, Márcio recebeu a maior quantidade. 14 e 20, quem é menor? 14. Quem foi 14? Foi o Vitor. Então, o Vitor recebeu a menor. Tá ok? B. Sabendo que Roberto tinha 350 bolinhas de gude em sua coleção, calcule quantas bolinhas de gude cada primo recebeu. Ou seja, eu vou calcular a fração referente a cada um dos nossos meninos que receberam a bolinha de gude. Por exemplo, o primeiro foi o Márcio. Vou calcular 3 décimos de 350. Ok? O que eu vou fazer? Vou multiplicar esse número por esse. Multiplicando esse por esse, eu vou achar o 1050. E vou dividi-lo por 10. Dividindo 1050 por 10, 105. Então, o primeiro recebeu 105. O segundo ele recebeu 1/5. Então, eu vou fazer 1/5 de 350. Vou multiplicar e vou dividir por 5, que vai dar 70. O segundo recebeu 70. E o terceiro, vou pegar lá a fração, 2 sétimos, e multiplicar por 350. Vai dar 700, dividido por 7, vai dar 100. E o terceiro, 100. Última questão da folha. Observe os números representados nas fichas 1, 3, 5, 6 e 8. Usando uma única vez em cada item os números apresentados nas fichas, escreva uma fração, letra A, que represente a menor quantidade. A menor vai ser 1. Se eu quero em relação à quantidade, eu quero que as partes sejam a maior possível, mas que eu esteja usando a menor. Então vai ser quem? 8, 1/8. Letra B, que represente a maior quantidade. Entre 1, 3, 5, 6 e 8, o maior número é 8, quantidade. Mas eu quero que seja uma fração. Se eu botar o 8 no denominador, ele não se torna maior, se torna menor. Então eu preciso que o 8 fique no numerador. Então eu vou usar o 1 como denominador, que é a mesma coisa que 8. Letra C. Entre 1 e 7 meios. Bom, o que é 7 meios? 7 meios é 3,5. E entre 1 e 3,5, eu tenho algumas frações que eu posso colocar que sejam quem? 8 terços seria uma. 6 terços seria outra. Tá ok? Tá tudo aí dentro desse parâmetro das figuras representadas. 5 terços, tá ok? Tá dentro dessas aí, você poderia representar. E maior que 5 nonos. Bom, maior que 5 nonos, você poderia botar 6 quintos, 6 sobre 1, se você quisesse também, é uma fração maior ainda, tá ok? E mais outras aí que você pensando. Bom, continuando, página 190, operações com frações. Soma de operações, denominador igual, repete, soma numerador. Soma de denominadores diferentes, MMC. Multiplico, denominadores iguais, soma e repete. Subtração de denominadores diferentes, MMC. Multiplico, subtraio. Soma de denominadores diferentes, faço MMC, somo, subtraio. Subtração de denominadores diferentes, faço MMC, multiplico, vai ficar igual, subtraio. Soma e subtração de denominadores diferentes. Primeiro passo, MMC. 5, 3, 15, 15. 3, 5, 1. Professor, o que eu faço? Adição, subtração.
Como não veio parêntese ou colchete, eu vou fazer a operação que apareceu primeiro. Então foi quem? A adição. Então eu vou fazer 12 mais 10. 12 mais 10, 22. 22 menos 8, 14. Segundo exercício. Observe os recipientes de mesma capacidade, tá ok? E escreva uma fração que represente a quantidade de água em relação à capacidade total, dividido em 1, 2, 3 partes. Só que eu estou só com uma, 1/3. Dividido em 1, 2, 3, 4 partes. E eu estou representando 2, 2/4. Essa fração, cuidado, que é a mesma fração de 1/2 na forma simplificada. Dividido em 1, 2, 3, 4 partes, mas eu só estou representando 3, 3/4. Dividido em 2 partes, eu só estou representando uma parte, 1/2. Agora faço o cálculo indicado em cada uma. Lembrando, aquelas que tiverem denominadores diferentes, você vai fazer MMC. Aquelas que tiverem denominadores iguais, você vai repetir e somar ou subtrair, se for o caso. Tá ok? Essa passagem aqui de 5/4 para 1/3 e 1/4 é uma passagem de fração imprópria para número misto, tá ok? Isso não é necessário, tá ok? Mas o livro colocou. Letra D, subtração, só que os denominadores são diferentes, MMC, e subtrai. Letra D, subtração também de denominadores diferentes, faço MMC e depois subtraio. Bom, em quais itens da fração obtida representada a quantidade maior do que a capacidade do recipiente e justifique? Bom, a única aí que tem uma quantidade ainda um pouco maior é a letra C. Por quê? Quando deu 5/4, o que a gente entende de 5/4? Vou pegar aqui o exemplo, ó. Eu dividi em 1, 2, 3, 4 partes. 5 é 1, 2, 3, 4. Ué, professor, você não falou é 5? Mas eu já dividi no quarto. Isso quer dizer que eu vou precisar de um segundo recipiente. Então eu tenho um inteiro e o outro também dividido em 4 partes, onde eu só estou usando uma. Tá ok? Então a letra C foi a maior. Última página, página 192 da correção da unidade 2, ok? Continue aí que vai ter um próximo vídeo, hein? Bom, questão 6. Junte seus colegas, e aí é critério, gente, porque a gente não vai poder fazer a Vera, por quê? A gente está num momento de pandemia, então a gente não tem como fazer essa reunião, mas a gente vai discutir algumas situações. Junte seus colegas e troque ideias acerca da seguinte afirmação: a propriedade comutativa da adição dos números naturais é válida para a adição de frações? O que diz a comutativa? A ordem da soma não alteram seu valor. Aí eu pergunto, se eu somar essa fração ou essa fração, vai alterar alguma coisa? Vamos lá, denominador igual, repete, soma. Denominador igual, repete e soma. 4/2, 4/2, ou 2 igual a 2. Alterou, gente? Não, né? Então a afirmativa aí fica válida. Bom, mas isso aí era uma pesquisa que era para ser feita. Infelizmente a gente não teve como fazer. Vamos para 7. Observe o Tangram. Tangram é esse jogo aqui, ó, onde você tem triângulos, losangos, tá ok? Quadrados para formar figuras e outras formas geométricas. Observe o Tangram e responda. Escreva a fração total da malha quadriculada correspondente à figura amarela. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara que eu tenho metade aqui e metade aqui. Meio mais meio vai dar 1. Então, 7. E aqui eu tenho metade e metade. Metade e metade também vai dar 1. 8. Então, eu tenho 8 amarelos do total de 64. Tá ok? Laranja. Vou contar da mesma maneira, ó. 1, 2, 3, 4. Metade 5, metade 6, metade 7, metades 8. Letra B. Determine a fração irredutível do total da malha quadriculada correspondente aos triângulos do triângulo. Aí você vai contar todos esses, ó, esse triângulo, esse e esse. Vai dar o total de 48 sobre 64, tá ok?
48 e 64 você pode simplificá-los, tá ok? Os dois ao mesmo tempo você pode dividir por 16, que vai dar 3 e 4. Os quadriláteros do Tangram, os quadriláteros é o quadrado e o paralelogramo amarelo aqui, o quadrado laranja e o paralelogramo, que vai dar, se você contar todos, 16/64, que você também pode simplificar 16 por 16 e 64 por 16. Letra C. Determine a fração total da malha quadriculada correspondente à diferença. E, por favor, sublinha a palavra diferença, puxa uma setinha e coloca assim, ó, subtração. Onde está a palavra diferença, coloque subtração. Sempre que aparecer isso aí é para subtrair, tá bom? Então vamos lá. Subtrair os triângulos grandes e o paralelogramo. Então eu vou pegar o triângulo grande, que é o 16/64, do paralelogramo que a gente mediu lá no início, ó, 8/64. Perdão, 8/64. Denominadores iguais, repete, subtrai. Lembrando que 8/64 você pode simplificar por 8 e por 8, 1/8. Do triângulo médio. Triângulo médio, ele tem 16, que é esse aqui, ó. 16/64 menos, perdão, o triângulo e o paralelogramo. 16/64, 8/64. Denominadores iguais, repete, subtrai. E de novo você pode simplificar se você quiser. Um triângulo grande corresponde a que porcentagem do Tangram? Um triângulo. Observe que a gente tem dois. Se você prolongasse aqui, ó, olha que interessante. Você teria 1, 2, 3, 4. Quarta parte de um quadrado. A quarta parte de um quadrado representa o quê? Metade da metade. Metade é 50, metade da metade é 25. 25%. E a última, escreva em seu caderno enunciados de uma atividade representando a situação problema envolvendo adição ou subtração com as frações 5/12 e 4/12, depois peça ao colega que resolva. Gente, infelizmente a gente não pode fazer isso porque a gente está na quarentena, não dá, mas uma ideia. Por exemplo, Felipe e Pedro comeram uma pizza fatiada em 12 pedaços. Felipe comeu 5 e Pedro comeu 4. Quanto os dois juntos comeram? Ou quem comeu mais? Qual a diferença de quem comeu 5 e quem comeu 4 da pizza? Quanto restou da pizza? Tudo isso você pode colocar como questões, ok? Encerramos aí nossa primeira videoaula de correção e agora a gente vai fazer um segundo vídeo que é o módulo 3, ok?